turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu que um consumidor que recebia ligações direto, ligações abusivas de telemarketing, ele deva ser indenizado em R$2.000 por danos morais. Aí todo mundo, puxa vida, eu recebo ligação toda hora, o dia inteiro. O que é que aconteceu? Segundo os desembargadores, a atividade de telemarketing violou o sossego e também a intimidade desse consumidor. E aí a gente trouxe essa temática aqui para o nosso quadro Eu Tenho Direito. Quem sabe você também não está sendo lesado e poderia ser indenizado. Vamos descobrir como a partir de agora. Sheila Sodré trouxe reforço, o advogado Vinícius Pereira. Oi, Vinícius, boa tarde. Olá, boa tarde. Sheilinha, boa tarde para você. Boa tarde, minha irmã. Poderemos ser indenizadas por excesso de ligação de telemarketing? Pois é, já não era sem tempo. Vira e mexe, acontecia alguma coisa Todo assim. mundo recebe ligação de telemarketing. Então, como provar que a empresa age de forma abusiva? Pois é, essa que tá a questão, Fernanda. Porque não é só a gente depois ir procurar um advogado e imaginar, eu tenho ou não tenho direito. É contextualizar essa situação. O que você pensa que é uma coisa rara, não é. Nós temos empresa de telefonia oferecendo para cobrir proposta das outras. Sabe que você tem um plano de uma e te liga para você convencer a outra. Isso não é uma vez, às vezes não é nem horário comercial, às vezes é à noite, porque eles sabem que é o horário legal, que você está tranquilo, não está no trânsito, e eles começam a te ligar. Isso não é uma vez, isso é repetidamente. E você pede para eles pararem e eles não param. Então chega realmente a perturbar. E isso você vai ter que fazer prova, né? E a prova é print de tela, né? Provando que eles estão insistentemente ligando para você. É pedindo o número de protocolo, é tentar começar a conversa, pedir número de protocolo para realmente ficar registrado. Tivemos um caso, já eu vou passar para Vinícius, tivemos um caso em que no espaço de tempo, esse consumidor ele ficou sem empréstimo consignado, aí tinha margem. Então, esse banco, ele chegou a perturbar um funcionário público, assim, 300 vezes num dia só, a quantidade de ligações que ele conseguiu registrar das operadoras, perturbando a paz e o trabalho. Porque uma ligação, Fernanda, que você hoje linkou bem com essa matéria, perturba. E aí transformar isso em ação já é outra história, né, Vinícius? Como conseguir a indenização de tudo isso, né, além de provar? Sim, então, existe uma certa divisão entre os tribunais hoje em dia. Alguns concedem, outros não concedem, mas o ponto crucial é você comprovar que houveram demasiadas ligações. Um fato é, as empresas, digamos que ela ligue uma vez para oferecer os serviços. Certo. Tudo bem, né? É uma ligação que, de repente, tem uma proposta que você se interesse, mas a demasia de ligações, 20, 30 vezes, igual acontece por aí, que os tribunais estão decidindo a favor, né? Já havia até um caso de 54 ligações no mesmo dia para a mesma pessoa. Meu Deus! E que essa pessoa, ela tem que trabalhar, ela tem seus afazeres do dia a dia. Sim. No meu caso, por exemplo, eu dou aula na via remota e às vezes quando eu recebo ligações desse Interfere tipo, na aula. interfere, eu tenho que reiniciar o celular porque fica baixo. Então atrapalha até o meu trabalho. Né? Então, é possível você gerar todas essas provas, a própria Sheila comentou aqui algumas das provas. Existem, inclusive, alguns aplicativos que você pode utilizar para gravar essas ligações, caso eles não queiram fornecer, né? Sim. E você pode procurar um advogado para lhe orientar, né, como você pode dar entrada com isso. Né? O advogado ele pode pedir a indenização em danos morais. Né? Esse valor de 2.000, geralmente é uma prática dos tribunais, uma prática mínima, né? Então, quer dizer que esse valor ele pode subir também, a depender do dano que A foi gente feito. brinca que aqui no TJ da Paraíba ficou quase classificado entre 3 e 5 mil também, essas questões às vezes, de dano. Isso. Mas uma das coisas mais interessantes aqui, aí eu vou fazer uma crítica realmente ao Tribunal da Paraíba, é que numa relação dessa de consumo, Fernanda, olha bem para a gente ver a questão, que aí eu gostaria que o nosso convidado falasse um pouquinho sobre essa responsabilidade. Quem é a responsabilidade? Porque o que acontece? Quando as operadoras, que eu aprendi essa semana, eu pedi a paciência com uma operadora e ela foi tão simpática, gente, comigo, que depois eu pedi desculpa, agradeci pela postura que ela manteve. Porque a operadora, a funcionária que está me ligando, não tem nada a ver. Até porque essas ligações são programadas, a atendente. Mas quando eu vou processar, a quem processar?
A operadora de telemarketing ou a empresa? Por exemplo, uma empresa de telefonia ou um banco que está me oferecendo um empréstimo, cartão de crédito. Ou me oferecendo um cartão de crédito dessa forma, né? Quem é a pessoa diretamente responsável a quem eu devo recorrer? Porque o Tribunal da Paraíba tem entendido que a responsabilidade é da operadora. Quer dizer, a operadora que eu não sei quem é, eu não sei como encontrar, a operadora de telemarketing. Então vamos falar da atendente. Vamos falar a empresa de telemarketing. Então, assim, que está me ligando. Na visão que a gente está entendendo aqui, é a empresa, ela é funcionária, ela é paga para fazer ligações. Então, ela não pode ser penalizada pela função que a ela é atribuída. É claro, assim? E nem eu considero também, nem a empresa de telemarketing. Então, o tribunal está querendo que... O tribunal, na decisão do tribunal daqui, o primeiro juiz de primeiro grau disse que não era o banco, não. Era a empresa de telemarketing. Eu tinha que descobrir quem era a empresa de telemarketing. E aí, olha a dificuldade para o consumidor. Como é que eu vou saber qual é quem a empresa? Eu falou, E aí, Vinícius? Então, o banco é um mandante direto, né? O que autoriza fazer essas ligações. No entanto, muito apesar dessa situação, eu entendo que ambos sejam solidários, porque a empresa de telemarketing, ela tem as suas atitudes, muitas vezes o banco, apesar de ele não estar o tempo todo lá com o setor telemarketing, eu acredito que ambos tenham essa mesma responsabilidade. Sim, claro. Até os próprios funcionários, eles recebem ordem da empresa. Então, independente se eu vou dar entrada com um processo contra o banco ou contra a empresa de telemarketing, ambos são responsáveis e depois eles que procurem um ao outro para se resolverem entre si. Mas aí dificulta, Fernanda. É isso que eu digo. Por exemplo, quando você, independente de ser abusivo ou não, quando você recebe uma ligação de uma empresa de telemarketing oferecendo qualquer produto, ela não diz qual é a operadora de telemarketing. Ela diz que está ligando em nome do cartão tal, ou em nome do banco tal, da telefonia tal, do plano. Então, isso é da empresa tal. Então, a crítica aqui é para fazer ao tribunal que colocar essa imposição. Para eu entrar com processo na justiça, eu tenho que saber quem é a empresa contratada. É uma dificuldade, está dificultando o acesso, para mim, o acesso do consumidor à justiça. É verdade. Está entendendo a dificuldade? E aí, por isso que muitas vezes as pessoas ficam só reclamando e não agem, né? Na verdade, a questão é porque o banco está ali mais visto, né? Então, se desse entrada com ação judicial contra o banco, não teria nenhum prejuízo. E o banco poderia depois se resolver com a empresa de telemarketing. Tá certíssimo. Só não pega isso como empecilho. Não vai dar em nada, não. Tá aí o caso do Distrito Federal dizendo que dá sim. Se você se sente incomodado com aquela quantidade de ligações, está te importunando, junta as provas, faz a gravação da tela, do papo, printa tudo, organiza e procura um especialista para você tomar as atitudes necessárias, porque só assim a gente vai criando jurisprudência para que não se repita. Mulher, você está ótima agora, viu? No direito. Sheila Sodré continua nas redes sociais, como sempre, muito antenada, postando sobre tudo. Sheila_Sodré Vinícius. Dá teu Instagram, pessoal, seguir também? Sim. @Prof. Vinícius Pereira. Inclusive, eu posto dicas jurídicas lá no meu Instagram e todos podem seguir lá e estar acompanhando. Muito bem. Então é isso. Tem jeito, sim. Se você se sente importunado, faz as provas e entra com ação, porque vê que agora dá resultado, né? Exatamente. Um cheiro pra você. Boa semana. Obrigada, viu, Vinícius? Por nada. Boa sorte, boa semana. E pra quem não quer ser incomodado pelas empresas de telemarketing, existe aquele cadastro, que é o Cadastro Nacional Não Me Perturbe. E aqui no estado também tem o Não Me Perturbe. Pra fazer o cadastro, tá aí na tela, tá? Você acessa o site www.nãomeperturbe.com e você coloca o número de telefone que fica ligando para você. Se após 30 dias a empresa continuar insistindo nas ligações, ela pode ser penalizada também pelo PROCON, tá certo? Então, tem gente que, não vou entrar em contato com isso, não vou, enfim, fica na sua decisão, mas você também pode cadastrar lá. Combinado assim? Dito isso, sigo. Beijo, viu? Beijo, minha mãe. Agora é o